Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas questões que acontecem no momento em que a gente tem que tomar uma decisão de querer ou não entrar em contato com as nossas dores e enfrentar esse bicho-papão para sairmos dos nossos processos de ansiedade, depressão e etc. E essas questões, muitas vezes, elas vêm como um meio de você dar de autossabotagem, de você utilizar como uma autossabotagem. É como se você sabe que você tem algo para fazer, porque a primeira coisa que nos desperta, e isso é muito importante dizer, é que a gente sabe que nós temos que executar algum passo, dar um passo à frente, para poder ir na direção daquela cura ou do entendimento do que está nos acontecendo. Mas como a gente já sabe inconscientemente de que essa dor vai acontecer, de que esse acesso a essa dor vai trazer incômodo, vai mudar o seu humor, vai fazer com que você entre em contato com coisas que você não sabe, então o medo e etc., faz com que a gente crie essas autossabotagens inconscientemente. Todas essas questões das autossabotagens, a gente faz o tempo todo na nossa vida, né? Essa questão desse aspecto em si, para essa situação, é só mais um fato. Mas isso não é o único ou exclusivo do que a gente vai falar agora da depressão. A gente se autossabota para tudo. O nosso inconsciente, ele praticamente, ele faz o quê? Ele faz com que a gente entre num estágio ou comece a arrumar desculpas para não justificar aquele ato ou aquela situação em que a gente está querendo se colocar ou querendo entrar, seja numa cura, seja num processo de um emprego novo, seja num autoconhecimento, aí bate a preguiça. Porque no nosso cérebro funciona mais ou menos assim. Nós temos o nosso cérebro do lado direito e o nosso cérebro esquerdo. O nosso cérebro esquerdo é quem executa as tarefas que o lado direito emana, né, ou dita. Então vamos supor que você sabe muito bem que você tem que fazer atividade física para você se manter saudável, que a atividade física é extremamente importante. Ela vai fazer com que você saia daquelas situações da procrastinação, vai fazer você tomar atitude, ir em frente às coisas que você precisa muitas vezes, vai te trazer um bem-estar não só físico, nem só emocional, traz também um estágio mental muito interessante. Então, teoricamente, o nosso cérebro fala assim, temos que fazer atividade física, né? O nosso lado esquerdo fala, nós temos que fazer atividade física. Aí você ouve uma questão na internet, aí ouve uma possibilidade que te aparece, e todas essas opções vão estimulando para que você realmente afirme, não, eu preciso fazer uma atividade física. Porque é assim que funciona. Quando você para pensar, quando você começa a procurar uma coisa na internet ou em qualquer lugar, todas essas coisas começam a vir para você. É exatamente essa necessidade, esse inconsciente que ele fala assim, opa, ela quer, eu vou aproveitar agora, né? E o mundo, o universo começa a trazer. O inconsciente, então, ele tá quietinho, porque ele tá vendo tudo isso acontecer, mas ele fala assim, até agora, tudo bem. Ela só tá dizendo, né? Aí ela toma uma ação. A hora que você toma uma ação, efetivamente você está dizendo para o teu lado direito, olha, vou mudar os meus hábitos. Então, a partir de agora, eu vou às 6 horas da tarde, todos os dias, vou para a academia, vou fazer tais e tais atividades. Vou sair de lá às 8, às 9. Aí você começa. O primeiro dia é maravilhoso, porque você está muito motivado, né? E essa motivação está relacionada ao seu lado esquerdo do cérebro. Essa motivação racional. Você está ali motivado, começa o primeiro dia, conhece o professor, tá, roupa nova, se você nunca foi. Se você já foi a algum momento, você tem que pegar aquela roupinha que você está lá dentro do guarda-roupa,
coloca e vai para academia. E aí você começa, primeiro dia e tal, e aí você, no segundo dia você vai também, mas você já começa a sentir aquelas dorzinhas que faz parte da musculatura sendo trabalhada. E aí você começa a ir o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, semana inteira, você no final de semana, nossa, tô super orgulhosa de mim, consegui, finalmente eu consegui fazer isso. Só que na semana seguinte, aí você passa o sábado e domingo, então o inconsciente começa assim, nossa, essa vai ter que mudar de hábito. Para mudar de hábito, se ela quiser realmente seguir esse hábito que ela está começando, eu vou ter que mexer em tanta coisa aqui. Eu vou ter que tirar aquela caixinha da procrastinação, vou ter que tirar ela daquele lugar, vou ter que colocar ela no outro lugar, porque aqui não cabe, não vai caber mais. Ela está tomando ação, vai mudar muita coisa. Então eu tenho que tirar isso daqui, colocar aqui, eu tenho que tirar aquele ali dali, colocar ali, aquilo ali dali, aquele outro dali. E o inconsciente começa a analisar as suas atitudes que você está tendo, para ele determinar se ele deve fazer alguma coisa ou não. Na primeira semana ele não fez nada, porque teu alto grau de motivação está lá em cima. Então ele não fez nada. Ele deixou rolar. E aí você foi tudo bem, foi maravilhoso. Aí quando ele começa a perceber que ele vai ter que fazer muita mudança, ele começa, peraí, não vai dar certo não. Não vai dar, porque eu vou ter que mudar muita coisa dentro dessa caixinha, vou ter que tirar negócio, vou ter que jogar fora, vou ter que fazer uma revisão nisso, e eu não tô com vontade, tô com preguiça, não vou fazer. O nosso lado direito é simplesmente extremamente preguiçoso. Ele não gosta de mudança. Aí ele começa, que hora? Ela sai às 6, né? Ela falou que ela vai pra lá às 6, então, às 5h30, ela vai estar no meio do trânsito, e aí todo o trânsito que você sempre passou, viu? Na realidade é assim que funciona. E aí eu já vou dizer para ela assim, olha o trânsito. Você vai pegar esse trânsito todo para ir hoje para a academia, tá pior do que os outros dias desse de hoje. O trânsito hoje está insuportável. Você vai chegar atrasada, não vai conseguir pegar a aula, você já vai chegar irritada. Como é que você vai relaxar irritada desse jeito? Isso é o teu lado direito, o malzinho dizendo para você. Aí você começa assim, será que não é melhor ir embora para casa? Porque esse trânsito, eu vou chegar lá já irritada. Tudo isso, o teu lado direito. Só que você ainda tem uma certa motivação aqui. Você fala, não, você vai pegar e vai deixar de ir. Você vai se desmotivar. Se você se desmotivar, você vai parar de ir. Não, é verdade. Hoje é segunda-feira. Poxa, eu fiz uma semana legal. Vou sacanear agora? Não, vou fazer. Vai lá. Aí você vence o ego e fala, poxa, essa vez ela venceu. Mas tem mais, não acabou não. Aí no dia seguinte tá lá você querendo ir de novo pra academia. Mais uma vez, ou o trânsito. Olha o trânsito de novo, olha aí o trânsito de novo. Pô, mas precisa ir 3 vezes na academia? Pra que você precisa ir 3 vezes na academia? Dizem que 3 vezes não, todos os dias, né, desculpa. Todos os dias na academia. Por que você não vai só 3 vezes na academia? Dizem que basta no mínimo 3 vezes. Então 3 vezes basta, por que você precisa ir os 5? E aí você começa assim, é verdade, né? Poxa, 3 vezes na semana já tá bom, né? Por que eu preciso ir os 5 dias? Então hoje, como eu tô com muita dor no corpo, né? Fiquei uma semana fazendo, até exagero, né? Aí ele começa a falar, é verdade, é exagero mesmo, ficar 5 dias seguidos. Não tem necessidade, não deixa nem o corpo recuperar. Não, faz isso não. Faz só 3 vezes. Aí você fala, se hoje é terça, né? Eu fiz ontem. Então hoje eu não vou. Hoje eu vou descansar, deixar o meu corpo relaxar, descansar, e você fica em casa. Na quarta. Hoje eu tenho que ir pra academia, né? São 3 vezes na semana, eu tenho que ir pra academia. Aí ele tenta de novo. Então, você viu? Mas teu corpo não tá legal ainda. Você não está totalmente capaz. Na hora que você chegar lá, pode ser que você não consiga fazer as coisas doloridas. Aí você fala, não, mas eu vou insistir 3 vezes na semana. Você vai insistir, vai. Na quinta, você não vai. Na sexta, você vai. Semana seguinte, ainda tá um pouquinho lá. Não tá aquele topo, né, de motivação, mas ainda tem um pouquinho. Na terceira semana, aí você começa. Hoje é segunda-feira, eu tenho que ir pra academia. Poxa, segunda-feira eu tô com preguiça. Meu Deus do céu, parece que
e baixou uma preguiça aqui em mim, não sei o que é. Aí eles começam, pô, teu chefe falou um monte na tua orelha, você precisa relaxar hoje. Não é entrar para uma academia, mas a academia relaxa, né? A academia relaxa. Os dois aqui falando, a academia relaxa. Ah, mas relaxa, mas deixa muito dolorido. E você pode ir amanhã, não é 3 dias? Você volta 4 ainda. Você pode ir depois, se você não for nem hoje, nem amanhã, você ainda tem mais 3 dias para ir. É verdade. Então hoje eu vou ficar. Terça-feira. É terça-feira, não, terça-feira eu não vou amanhã, que na quarta é melhor. Tem mais exercício legal, tem umas coisas mais bacanas, eu vou fazer na quarta. Aí você vai na quarta. Na quinta você fala assim, o exercício da quinta não é tão legal, né? Acho que eu vou só na sexta. Aí eu vou malhar mais tempo para compensar a quinta-feira. E assim vai. Na quarta semana, você já não está mais indo 3 dias por semana. No primeiro mês está tudo bem. Aí você fala assim, não vou deixar cair. Só que a tua motivação que estava aqui em cima, já está aqui embaixo. E o teu lado direito está assim, yes! Não vou precisar, acho que mudar muita coisa aqui, pelo menos por enquanto, só estou tendo que fazer manutenção. Nada de mudança drástica, porque ainda não deu tempo do teu corpo reagir para que você perceba as mudanças, não deu tempo da sua mente reagir para você ter as mudanças, não deu tempo das tuas emoções reagirem para você ter as mudanças. E aí você não vê as mudanças. Por quê? Porque o teu inconsciente ainda não mexeu nisso tudo. Ele está ali ainda lutando para não mudar. Se você não mantém essa atividade por no mínimo 21 dias, mas muito fortemente, ou seja, com todas as suas forças, no mínimo, e olhe lá, eu ainda digo mais, começa a aliviar a partir dos 21 dias. Até lá o teu cérebro do lado direito vai tentar mudar, vai tentar voltar aos hábitos anteriores. Porque para ele entende isso, gente. E é por isso mesmo que eu falo que as objeções e você vencer as questões que fazem com que você não tome as atitudes que você tem que tomar, é exatamente por esse motivo. Eu dei o exemplo da academia para que vocês possam entender que a academia é só mais uma situação em que a tua mente trabalha contra você, não a seu favor. E não é porque ela faz isso que ela é ruim, né? Ela é má. Não. Isso faz parte do trabalho dela. Esse é o trabalho dela. Ela lembra que ela é mais lenta? O lado direito do cérebro ele é mais lento. Ele é aquele lado direito que mantém as informações. Então, ele mantém as informações, para ele colocar uma informação nova, contraditória àquilo que ele já tem, ele tem que mexer em muitas questões. E essas questões, muitas vezes, vai fazer com que ele mexa em coisas que estão muito profundas. E isso vai ser para ele muito complicado. Porque ele vai ter que... É igual você pegar uma casa que está cheia de bagunça e ter que remexer para achar aquela chave que está debaixo daquele colchão, que está em cima daquela geladeira, que está embaixo, sei lá do que, entendeu? Então, é muita coisa para mexer para tirar uma simples chave. Ele fala assim, mas ela já está acostumada com isso. Ela sabe lidar bem com essa situação. E o lidar bem é só para te convencer de que você não precisa lidar, ou que você sabe lidar. Mas se você soubesse lidar com as situações, você não estaria se sentindo como se sente. É isso que a gente tem que lembrar quando as questões vierem. E aí eu trouxe algumas questões que fazem com que a gente desista de olhar para nós mesmos, que desista de acessar as coisas que precisamos acessar, que faça com que a gente prorrogue ou empurre com a barriga ou procrastine, né, para não acessar. E essas questões são muito interessantes. E aí eu vou falar cada uma delas e dizer mais ou menos como acontece. Se vocês comparam, façam comparação, você compara com a sua própria vida. Compara com alguma situação que você teve essa objeção e o que você pensou. Né? Como foi que você pensou na época, se não tem a ver com aquilo que eu estou falando aqui. Porque todos nós passamos por essas situações. Eu também tive as minhas quando entrei no meu processo depressivo. E a minha maneira de lidar com isso era só dormindo.
Porque eu dormindo nem pensava. Acreditava eu. Não pensava nada, não fazia nada, então estava tudo certo. E aí eu cada vez me mergulhava mais nisso. Só que este mundo, ele nos obriga a gente a ter contato com ele. Não adianta. Ia chegar um momento, ia ter horas do dia que eu ia ter que estar acordada. Ia chegar um momento que eu não ia conseguir mais dormir. Aí ou eu ia entrar para os remédios para isso, e aí eu ia prejudicar ainda mais a minha saúde, ou eu ia ter que lidar com isso. Entende? Então, todas essas objeções, e uma das objeções que eu coloquei para mim, para eu não olhar, era que eu estava sozinha, não tinha ninguém por mim, e já que eu não tinha ninguém por mim, eu tinha que resolver sozinha. Só que eu não conseguia, então eu vou dormir para não olhar para isso. Entende? Só que, mais uma vez, quando eu acordei, num determinado dia, numa determinada situação, eu acordei, a coisa estava tão escancarada, vou tentar melhorar a luz aqui, gente, pra gente. Estava tão escancarada que eu não consegui não olhar. Não deu para não olhar. Entende? Não deu para não olhar. Era o mesmo que pegar você e falar assim, enxerga, olha aqui, não tem jeito. A vida me colocou nessa situação, onde eu disse, opa, agora danou-se, porque eu tenho que olhar. E nesse momento, eu consegui essa força para olhar. E tomei a decisão de, a partir daquele momento, começar a agir. E foi a partir disso que eu comecei o meu trabalho de autoconhecimento. Como eu sei que essas objeções são todas muito fortes e que fazem com que a gente fique nesses processos durante anos, às vezes a gente morre com essas objeções ali porque a gente não conseguiu olhar para elas, eu vou citando e eu vou conversando com você aqui, para você ir analisando se faz sentido isso que eu estou falando. Vamos lá. Depressão não tem cura. Essa é uma questão. A gente ouve muita gente que não quer olhar para a depressão dizer isso. A depressão não tem cura. A depressão, o máximo que você consegue fazer é viver com ela. Gente, eu penso assim. Tem a depressão que ela está ligada a alguma parte do cérebro, né? A parte mais médica, a parte mais clínica, que essa sim, ela tem sim, ela precisa de alguma coisa química, porque na mente, o cérebro dela tem algumas sinapses que não consegue fazer, ou as sinapses são quebradas, ou não são suficientes para que ela consiga ter o que ela precisa para não entrar em processo depressivo, não entrar em padrões de pensamento. Isso existe. Não é todo mundo, na realidade é muito pouca gente que tem esse tipo de situação. E mesmo essas pessoas, elas se continuarem tomando remédio, a qualidade de vida delas melhora muito. E se em conjunto com o remédio, elas começam a fazer um trabalho de autoconhecimento, elas fazem com que o remédio não precise ficar mudando de dosagem para poder ter as sinapses. Ela começa a criar novas sinapses. Vamos lembrar que o nosso cérebro ele é extremamente inteligente. E o cérebro, se você começa a trabalhar, ele vai fazendo novas sinapses. Ele vai acessando mais possibilidades. E isso, tanto que pessoas que têm problemas, não é todo mundo, é óbvio, mas pessoas que têm problemas de algum tipo de causa, né? Um acidente de carro, alguma coisa assim, muitas dessas pessoas conseguem recuperar aquelas perdas que elas tiveram, porque o cérebro, ele consegue, de alguma maneira, compensar aquilo que ele perdeu, fazendo novas sinapses. É mais ou menos assim, bem no grosso modo para a gente entender. Então, isso é muito comum acontecer. E isso acontece também com a parte emocional. Também, então, quer dizer, o fato de você já ter uma dificuldade com essa sinapse,
Ter que tomar remédio, ótimo. Não tem jeito, tem que tomar remédio, porque isso é clínico. Clínico que eu quero dizer, clínico físico mesmo, tá? Então você já tem essa tendência. Mas o que você pode fazer para melhorar, para não ficar tão dependente desse remédio, para não ficar aumentando tanta dosagem? O autoconhecimento. Porque, como eu falei, com o autoconhecimento, você consegue sair dessa situação. Ou seja, mas quando você está numa situação como essa daí, você não consegue olhar, ou não quer olhar, ou tem medo de olhar, você vai dar todas as desculpas para dizer que o teu caso é somente medicamento, que não tem jeito, que você, não, então, daqui a pouco eu vou ter que aumentar de novo a minha dosagem, porque agora não funciona mais, não está funcionando mais. Você percebe? Que aí chega um ponto que você vive só à base de remédio. E cada vez aumentando mais. E aí o que acontece com o restante do seu organismo? O que acontece com o seu poder de pensar, o seu poder de tomada de decisão, o seu domínio sobre você mesmo? Você está dando a quem esse domínio sobre você mesmo? A um medicamento. Que na realidade é ilusoriamente, você acredita que é ele que te dá a tranquilidade. Mas não é. Porque se fosse, você não precisaria ficar tomando o tempo todo altas doses. Então a gente dá o poder para o remédio dele te trazer essa paz que você está procurando, essa cura. Só que o remédio só vai aliviar os sintomas. Ele não trata a emoção. Se você conseguir fazer essas duas coisas em conjunto, aí sim. Aí você vai conseguir fazer uso da química necessária para você ter as sinapses e vai conseguir realizar novas sinapses. Então, o que eu quero mostrar para vocês com esse exemplo é que muitas vezes nós, você, numa situação como essa, não vemos essa saída como algo palpável, mas gente, é palpável. Eu já conheço duas situações dessa. Uma em que a pessoa não consegue mesmo, porque ela não quer olhar aonde não tem o que fazer numa situação como essa. Quando ela não quer olhar, ponto. Ela não quer olhar. Ela vai continuar tomando remédio. Vai continuar tomando até o momento em que o organismo dela não vai parar de aceitar essas situações. E aí ela vai ter que tomar outros remédios para compensar aquele problema. Então, essa é uma objeção. E a objeção não acabou não sobre isso daí. Eu acabei esquecendo de falar sobre outra coisa importante. Isso acontece somente nesses casos onde é necessário o uso de medicamentos. Agora, tem pessoas que não têm necessidade do uso de medicamento, que a depressão talvez não esteja nessa profundidade, ou a ansiedade ela não chega nesse ponto, nesse nível. E aí a pessoa não acha que tem cura. Mas ela não acha que tem cura não porque ela tem alguma deficiência física, ela coloca essa deficiência mental, ela coloca essa deficiência na mente dela. Então ela se coloca como deficiente de si mesma. Vocês já pararam para pensar uma situação como essa? Você não tem uma deficiência química, não tem uma dependência química, você não precisa usar o medicamento, mas você se coloca numa dependência emocional. Você coloca numa dependência de permanecer naquela situação. E aí você não quer olhar. E aí para você não olhar, você tem que arrumar uma desculpa. Você tem que colocar a culpa em alguma coisa. E aí você coloca a culpa nessa coisa, na depressão. A culpa é dela, porque ela não tem cura. E não é assim. Não é assim. Uma situação como essa, então, é muito mais comprovado, vamos dizer assim, que existe sim, existe a cura. Não significa que você não vai ter altos e baixos na vida, faz parte da vida ter altos e baixos, mas não significa que você tenha que ser refém dela. Você aprende conforme você vai vivenciando a depressão e vai vencendo cada obstáculo, você aprende que você se fortalece e aí fica cada vez mais independente. Você passa a não ter mais aquela sensação de que ela te domina. Não é ela que te domina, é você que domina.
Eu também já passei por essas situações, gente. Eu não precisei tomar remédio. Mas eu tive uma época na minha vida onde eu passei por um problema muito sério, que mexeu muito comigo, né? Isso depois da depressão que eu tinha tido. E aí de repente vinha em mim uma situação, uma sensação de o que está acontecendo, de não entender o que está acontecendo, só sentir perda total de controle sobre mim mesma. E aí, eu já estava com esse processo de depressão, já tinha passado. Eu falei, opa. Tá querendo voltar de novo isso? Peraí, como é que eu olhei para isso? Aí eu comecei a usar as técnicas que eu conheço, de respiração, entre outras coisas. E falei assim, não, eu não permito que você me domine. Eu agora sei que eu posso me dominar e que você está vindo para me mostrar alguma coisa que eu preciso olhar. Ótimo, eu sei, eu já entendi isso. Então, não quero essa sensação. Eu não aceito essa sensação. Eu vou olhar para isso. E aí, o que eu fiz? Eu passei a olhar para isso. Olhar mesmo. Porque eu falei, opa, isso daí, se eu não olhar, vai virar dessa sensaçãozinha, vai virar uma coisa muito pior, daqui a pouco eu não saio de casa. E eu não posso fazer isso comigo. Eu não quero fazer isso comigo. O que eu quero para mim? Eu quero ter uma vida sociável, eu quero poder trabalhar, eu quero poder interagir com as pessoas, eu quero ser agradável para as pessoas, eu quero ser agradável para mim mesma, eu quero curtir o meu momento sozinha, estando bem comigo mesma. Se eu quero tudo isso, eu não posso me permitir entrar nessa energia. Então, essa depressão, ela tem cura, sim. A ansiedade tem também. Agora, como eu falei, tem momentos que ela pode querer dar uma pontadinha, mas como se você já vem fazendo essa caminhada, você consegue olhar e bater de frente e falar, opa, não, para tudo. Eu não vou permitir que isso se instale de novo na minha vida. Então, esse é o ponto muito sério. Portanto, essa desculpa que nós damos para nós mesmos que a depressão não tem cura é somente uma desculpa. Que mesmo que para você que precisa de medicamento seja algo obrigatório, você pode melhorar muito a sua qualidade de vida olhando para a depressão. Você pode conviver com ela num nível aonde ela não interfira na sua vida. Esse é o segredo. Porque na realidade, se a gente parar para pensar, está tudo aqui. Concorda? Está tudo aqui, gente. Todas as emoções que existem no mundo estão aqui. Todas. Nós somos parte de um campo morfogenético. E nós somos energia. E a gente se liga àquilo que por emoção, por dor, a gente se apega. Né? Então é exatamente por isso que eu falo que do mesmo jeito que você se conectou com aquilo, você pode sair dessa conexão. Ou se você conectou, mas não está conseguindo sair, você pode melhorar essa conexão para você encontrar a força que você precisa para conseguir sair. Entende? O mais importante é que vocês percebam o quanto que essa prisão faz com que a gente se engane e se auto-sabote. Isso é uma auto-sabotagem. Auto-sabotagem, dizer que a depressão não tem cura, você está se sabotando para dizer para você que não adianta entrar em autoconhecimento, não adianta entrar em nenhum trabalho. Não tem cura. Vou fazer o quê? Para que eu vou perder tempo com isso? Isso é sabotagem. Então, essa é uma outra coisa. Não tenho tempo. Gente, essa é outra situação. Não tenho tempo é outro meio de sabotagem. É mais um argumento que a gente dá para nós mesmos como desculpa para não tomarmos ação. Porque quando você quiser, se você realmente quiser fazer alguma coisa, você vai arrumar tempo. Porque quem arruma tempo somos nós. Não é o tempo que nos domina, é nós que dominamos o tempo. O quanto você quer isso? O quanto você verdadeiramente quer olhar para isso? Quer olhar para o seu autoconhecimento, quer ter acesso e fazer a mudança? E aí entra uma outra pergunta muito importante.
já parou para se perguntar o que é que você ganha se mantendo na depressão? Porque aí você vai encontrar os seus ganhos secundários, porque eles existem. Muita gente vive na dor baseado nos ganhos secundários que tem sobre ele. Por exemplo, eu sou depressiva, sou casada, meu marido não é, né? Ele não é depressivo, mas eu sou. Então eu fico ali e tal, eu tô sempre ali, então hoje eu não tô muito bem. Aí ele vem pra mim e fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos assistir um filme junto. Então tá bom, vamos assistir um filme junto, né? Então tá, aí você sente, aí você fala assim, ele tá aqui do meu lado, ele tá aqui, que legal. Aí você começa a melhorar, né? Porque começa a energia muda, porque ele tá trazendo uma energia de, nossa, vamos assistir um filme, né? Mudar a energia, entrar em contato com outra coisa, eu tô junto de você, você tá se sentindo acolhida, aí você começa a melhorar. Aí quando você começa a melhorar no dia seguinte, você já tá bem. Oi, meu amor, como é que você tá? Nossa, hoje eu tô melhor. Que legal, então hoje eu vou jogar um futebolzinho. Aí você começa, putz, não vou ter ele aqui do meu lado de novo. Aí, à tardezinha você liga. Bem, eu tive uma recaída, eu não tô legal, vem pra casa que eu não tô legal. O que faz você entrar nessa... Só que isso é inconsciente, gente. Eu não tô culpando ninguém dessa situação não, viu? Não se esqueçam. Tudo isso a gente faz inconscientemente. E aí o que acontece? Aí você liga, o marido vem, e aí você fica lá por um tempinho depressiva ainda, daqui a pouco você vai melhorando. Por quê? Porque inconscientemente você entrou no processo, você novamente entrou na dor, que é porque você sabe que quando você está na dor, você tem a companhia daquela pessoa que você quer do seu lado. E aí você se mantém naquilo. Então você vai curar? Você vai curar aquilo que faz com que a outra pessoa fique do seu lado? Até quando você acha que essa pessoa vai ficar do seu lado? Essa é a minha pergunta para você. Você acha que quem? Um marido que está ali, ele vai ficar assim com você o tempo que você acha que vai ficar, que é necessário? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos? Você vai morrer com ele ali e ele fazendo a mesma coisa? Você acha que isso vai bastar para você por muito tempo? Daqui a pouco você vai dizer para ele assim, você precisa largar teu emprego para ficar comigo, porque eu não consigo mais ficar sozinho. E aí o cara você vai se sustentar com o quê? Você vai se virar com o quê? Você entende? Que esses ganhos secundários também é uma autossabotagem. Os ganhos secundários é uma grande enganação que você dá para você mesmo para justificar você manter essa dor, se manter nesse sofrimento, se manter na depressão, na angústia, na ansiedade. Você não quer olhar, E aí para você não olhar e ainda assim conseguir aquilo que você quer, você joga com as coisas. Isso é inconsciente, gente. Totalmente inconsciente, tá? Então, mais uma coisa aí, esse negócio do tempo, o tempo que determina é você. Porque você tem tempo na hora que você quer para chamar aquele teu marido que tá lá querendo jogar futebol para vir ficar com você. Você não tem tempo, você não arruma tempo para pegar o telefone e ligar para ele? Como é que você pode dizer que não tem tempo? Mas isso é coisa de 2 segundos. Tá bom. E o filmezinho que você vai assistir com ele? Não é 2 horas? E se em vez de você assistir o filme de 2 horas, você deixasse ele para o futebol e você estivesse numa terapia, procurando um autoconhecimento, procurando se ajudar e com isso enriquecer essa relação com o seu marido. Percebe as opções? Você que faz as escolhas inconscientemente, mas faz. Agora, quando é que você vai mudar essa escolha? Quando as coisas ou mudarem na marra, quer dizer, na situação onde teu marido vira e fala assim, olha, meu amor, precisamos conversar aqui. Chama os filhos, chama a família da pessoa, fala assim, não tenho mais condições de lidar com isso sozinho, estou me sentindo preso, sufocado, não aguento mais. Ela só procura por mim, vai ter que revezar. Alguém vai ter que ficar com ela, porque não dá. Eu não consigo mais largar as coisas. Eu parei toda a minha vida para ficar com ela. Só que eu agora estou ficando doente. Quem está ficando doente sou eu. E aí ele começa a querer tomar uma atitude. E aí? Ou então, a pessoa morre. Cadê? A sua tábua de salvação? Foi embora. Os filhos casam. Você
fica doente. E aí? É isso que eu falo, não adianta. Isso tudo que a gente faz é só para prorrogar e não querer olhar. A prorrogação para olhar só vai te aumentar a dor. A melhor opção é encarar, não ter jeito. Tudo aquilo que você rejeita, persiste. Então, toda a rejeição do autoconhecimento, toda a rejeição da cura, que consciente ou inconscientemente você fizer, você vai persistir na dor. Só isso não vai melhorar. Isso tudo é uma grande ilusão. Outra coisa. Aí acho muito difícil sair disso, é outra desculpa que está dentro dessa linha, né? De que, eu começo, mas nunca termino nada. Já acostumei com a dor, essa é outra. Não, já estou tão acostumado, depois eu vou mexer nesse negócio, vai doer mais. Ou então vai sair, sei lá o que mais vai sair desse negócio. Estou acostumada ali com essa vidinha assim. Esquece que isso não vai durar para sempre. Não vai durar. Aí enquanto durar eu vou aguentando. Isso tudo é desculpas. A vida vai te trazer. Ela vai tirar o seu chão em algum momento. E quando tira e você ainda persiste em continuar nela sem olhar, ela vai continuar persistindo. Infelizmente. Então, tudo aquilo, mais uma vez, isso é muito importante, que vocês resistem, você resiste em olhar, eu resisto em olhar, qualquer um que resista a olhar, só vai persistir. E vai persistir de maneiras diferentes. E cada vez mais que você se permitir continuar nessa situação, você vai se colocando cada vez mais vulnerável, menos controle sobre a sua vida. E se sentindo cada vez pior. E as coisas só tendem a piorar cada vez mais. A doença física, aí começa a ir para o físico, começa a ir para um monte de lugares, você começa a se distanciar das pessoas, cada vez se isolar mais. Então eu não recomendo que vocês pensem bem, não recomendo que vocês permitam que essas coisas aconteçam. Não permitam que isso dê poder a isso. Vocês com isso dê poder para essas coisas manipular a sua vida, ok? Então, vai lá, observa tudo isso que eu falei, vê se você não faz essas coisas. E se você faz, tome a decisão agora de fazer algo por você, não esperando de ninguém, você mesmo, porque é só você que vai sair dessa. É você com você mesmo. O outro só pode servir de apoio, como estando do seu lado, para que você execute a sua tarefa. Mas quem tem que executar é você. Não tem outro jeito. Então fica aí as minhas dicas para vocês e algumas objeções. Existem muitas, tá? Já fiz muita coisa até agora e não deu certo. Você se entregou 100%? Será que você se entregou 100%? Porque enquanto você não se entregar 100%, é só paliativo. É tomar água com açúcar. Você vai querer tomar água com açúcar a vida inteira? Entendeu? Você vai chegar a que ponto? Para virar e falar, não, agora eu tenho que fazer alguma coisa mesmo. Então, esse água com açúcar é isso aqui. Já fiz muita coisa, até agora nada funcionou. É água com açúcar que você deu para você mesmo. Porque talvez aquilo que você tentou fazer era muito bom. Porque tem muitos caminhos para você chegar na cura. Muitos. Todos eles são possíveis. Agora, qual que é a sua entrega? O quanto você está entregue a isso? Entende? Então, é isso que vocês têm que lembrar. Você tem que lembrar. O quanto que eu estou entregue para meu processo, para minha cura, para sair dessa situação. Enquanto você não tiver 100% dentro disso e se auto-vigiando o tempo todo para não sair desse 100%, porque vai ter altos e baixos, quando você cair, você se lembrar de que você precisa estar 100%, você só vai ficar no paliativo. Só água com açúcar. Entende? Então, é hora. Vamos entrar no 100% aí e tomar as atitudes necessárias para mudar a nossa vida? Esse é o meu convite para você.
Até mais.